Oi, meus amores, oi, minhas amoras, eu sou a professora Lucy Miliaccio, eu sou a proprietária do Centro Cultural Margem da Palavra, que é esse espaço de cultura e lazer que você vê aqui. E hoje eu quero rapidinho falar com vocês a respeito da estrutura ortodoxa do texto dissertativo. Primeiro, muito rapidamente te falar da minha experiência. Eu trabalho há 26 anos com aulas de língua portuguesa, gramática, texto, redação. Escrevo material num curso pré-vestibular, onde eu também dou várias aulas. E o Margem da Palavra, esse centro cultural, ele nasceu desse desejo da gente trabalhar a redação com um pouco mais de carinho, trabalhar certas especificidades que às vezes a gente não consegue no dia a dia trabalhar com o aluno, né? E ampliar o máximo possível o repertório desse aluno para que ele tenha sucesso na sua redação de vestibular. Essa é uma primeira aula só para você me conhecer e entender um pouquinho como funciona a estrutura ortodoxa do texto dissertativo. Quando a gente fala em estrutura ortodoxa, isso significa que é um texto opinativo que vai se dividir em 3 partes. Em uma introdução que apresenta o tema, o contexto e o seu posicionamento em relação a esse tema. Um desenvolvimento que vai justificar o seu posicionamento, vai justificar esse olhar que você vai ter sobre o mundo. E uma conclusão, que pode, dependendo do vestibular, ser uma intervenção, uma proposta de intervenção, ou ser uma síntese do seu texto. Se a gente pensar nesses elementos constitutivos do texto ortodoxo dissertativo, a gente começa a entender por que ele se diferencia de outras dissertações. Vamos entender que dissertação é um texto analítico, em que você apresenta um posicionamento, a sua tese, a sua visão de mundo, e você tenta, o máximo possível, persuadir as pessoas ou levá-las a acreditar na validade do seu posicionamento. Às vezes a dissertação ela é muito mais argumentativa, às vezes ela é mais até um pouco expositiva. A dissertação de vestibular ela é mais argumentativa mesmo. Do que eu preciso no meu texto? Comprovar a validade desse meu posicionamento. Mas ela não é persuasiva no ponto de levar o leitor a mudar de posicionamento em relação ao seu texto. Então é muito importante ressaltar isso. A dissertação de vestibular, ela não tem por função, enquanto texto argumentativo, ela não tem por função fazer o seu leitor olhar o seu posicionamento, seu leitor sendo examinador do vestibular, e falar, nossa, nunca pensei nisso, estou mudando de ideia, né? Isso a gente não tem, essa pretensão ninguém tem ali no vestibular. Pode acontecer? Vai saber, pode, mas não é essa a intencionalidade do texto dissertativo de vestibular. A dissertação ortodoxa dentro do vestibular tem por função mostrar mesmo o percurso do seu raciocínio. Por isso que é muito importante, e uma das informações mais caras, eu acho, desse momento nosso, que é todas as vezes que você vai fazer uma dissertação, você precisa planejar muito bem o começo, o meio e o final do seu texto. É muito importante você se lembrar disso, porque existe um hábito estudantil de você começar a fazer a sua redação e deixá-la fluindo, né? A criatividade te contaminar. Escuta, ser criativo num texto dissertativo ortodoxo é muito difícil. Então a gente não espera de você criatividade, a gente espera de você informação, a gente espera de você um nível argumentativo maduro. Então não é para fazer um texto em que as inspirações venham, porque elas não vão vir, né? O que a gente espera é que você planeje o seu texto e que essa redação seja fruto desse planejamento, seja fruto desse trabalho seu. Então vamos pensar que a dissertação é um trabalho. E é um trabalho para o qual você consegue se exercitar e para fazer cada vez melhor, né? Então vou entrar no exercício da redação e construindo pouco a pouco um texto bom, um texto bem estruturado. O que é um texto bom, Lucy? Depende, né? Depende de para que aquele texto existiu.
Eu posso fazer uma caricatura de um indivíduo e comparar essa caricatura a uma foto e falar, mas não tem nada a ver. Então ele não é um bom texto? Qual é a função da caricatura? É carregar mesmo na tinta, é carregar mesmo nos traços, para fazer com que aquele texto cause um riso. Eu atingi o propósito? Atingi. Então, perfeito. Então, isso é um bom texto. A gente vai pensar da mesma forma. O texto dissertativo, argumentativo do vestibular, ele espera que você demonstre o seu posicionamento justificando por que ele existe ou por que você o assumiu. Tem uma linha muito perigosa na dissertação ortodoxa, que é o aluno acabar fazendo o texto muito demonstrativo e ficar reafirmando ao longo do texto o posicionamento dele sem explicar o que constitui esse posicionamento ou como você o construiu. Vamos parar para pensar? Todas as vezes que a gente lê uma redação bem feita, que a gente encontra um filósofo, um sociólogo, para que servem essas figuras? Essas figuras servem para dar validade para aquele posicionamento. Para dizer assim, olha, tudo bem, o que eu estou dizendo é alguma coisa que tem respaldo na ciência, alguma coisa que tem respaldo nas ciências humanas ou na ciência em geral. Então, se eu estou dizendo isso, é porque eu li, por exemplo, um Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador, que me trouxe essa informação. Eu achei essa informação muito plausível e ela está aqui dentro do meu texto. Então, às vezes, eu empresto a autoridade de uma figura para que o meu texto fique com uma argumentação num nível superior. Por isso que é tão perigoso citar, e a gente às vezes fala para o aluno, não é a citação em si, é ver a funcionalidade daquela citação dentro do seu texto. O quanto ela funcionou mesmo, o quanto fez aquilo que tinha que ser feito, que é levar o leitor a compreender o porquê de você ter assumido determinado posicionamento. O seu posicionamento, portanto, é muito importante dentro de um texto dissertativo de vestibular. Ele aparece nas primeiras linhas de preferência. Eu oriento sempre os meus alunos. Eu acho muito mais difícil fazer um texto dissertativo em que o posicionamento apareça apenas na conclusão. Você deveria soltar muitas pistas ao longo do desenvolvimento de que aquela seria a conclusão, né? Então eu acho mais trabalhoso. A minha sugestão, aquele momento que você vai estar fazendo uma prova, tenso, etc., é deixar logo na introdução o posicionamento. Contextualizar. Você vai discutir esse tema a respeito do Brasil ou no mundo? Vou te dar um exemplo aí. De repente apareceu para você no vestibular do Enem a persistência da violência contra a mulher. Eles não queriam que você simplesmente falasse que há violência. Isso todos os números estavam mostrando na coletânea. Eles queriam que você construísse uma tese em que você conseguisse, de alguma maneira, explicar o porquê ainda em pleno século XXI esse tipo de violência acontece. E mais do que isso, em se tratando de redação Enem, me dá um caminho para que haja alguma modificação disso, para que isso possa ou estagnar ou até se reverter. Como é que a gente faz isso? É a famosa intervenção, que é nas partes constitutivas do seu texto a conclusão. Como é que é a estrutura ortodoxa, portanto? Dividida em 3 partes. Uma introdução em que aparece o seu posicionamento, uma argumentação que justifique, que explique o porquê de você ter assumido aquele posicionamento. Olha as estatísticas do feminicídio. Veja quantas violências acontecem no Brasil. E como eu falei, às vezes a própria coletânea traz esses números para você. E com isso você acaba reforçando o seu ponto de vista. Aí o que acontece? O seu leitor vai falar, é verdade. Essa violência, ela ainda persiste porque há uma acomodação. De repente você pode explicar por meio da história, fazer uma trajetória histórica, mostrando que o passado, um passado de dominação, fez com que essa violência continuasse. Pensar que durante muitos anos a mulher foi propriedade do homem. Pensar que há pouquíssimo tempo caiu uma lei que permitia que um marido fosse pedir a anulação do seu casamento caso sua mulher não fosse virgem. Isso é uma anulação, essa lei foi anulada
foi cancelada há 5 anos. Então, pensar que existe todo um histórico de uma construção histórica, pensar que existe toda uma construção histórica que é patriarcal e que, portanto, coloca indivíduos, de acordo com seus gêneros, em níveis superiores ou inferiores. Tudo isso é constatação, explicação para que a persistência aconteça, mas a gente tem que mudar esse quadro. Como eu faço? E aí entra a intervenção. A intervenção, pensando em Enem, são os passos de modificação. O que eu preciso fazer para que as coisas mudem? Quem vai fazer? Como vai fazer? Quero te lembrar que a intervenção, ela faz parte da estruturação do texto dissertativo ortodoxo, mas é uma exigência exclusiva do Enem. Outros vestibulares não exigem. Eles aceitam que você coloque, eles acham até que é interessante, mas a exigência mesmo de valer 200 pontos, só Enem. Outros vestibulares não. Outros vestibulares vão trabalhar com síntese, façam um resumo das suas ideias principais. E aí talvez você fique pensando, mas Lucy, se eu pegar e fizer um resumo simplesmente de tudo que eu analisei, não vai ficar sem graça? Pode ficar, ou não. Se você transformar, por exemplo, toda essa ideia numa metáfora. Lucy, mas como é que eu faço isso? Esse é um assunto para próximas aulas da gente. Você pode fazer, inclusive, uma referência a uma obra literária no final do seu texto, que vai capturar o principal argumento do seu desenvolvimento. Você está falando dessa relação de dominação, você pode se lembrar de uma obra literária em que aparece ali uma personagem feminina que ela é vendida, que tem o casamento arranjado pela família, para que haja manutenção da situação financeira desse grupo. Você pensando nesse personagem, ou nessa personagem, você já retoma alguma coisa da sua argumentação e dá o desfecho para o seu texto. Essa é uma possibilidade. Sim, mas como eu faço isso? Isso a gente vai conversar em próximos trabalhos. Qual é a nossa intenção? Ao fazer um texto dissertativo, é demonstrar ao leitor o seu ponto de vista e como ele foi construído. Meus amores, minhas amoras, esse foi um primeiro contato nosso, meu, professora Lucy, com você que está me assistindo e com esse lindo espaço, Margem da Palavra. Curte esse vídeo, divulga para os seus amigos, se inscreve no canal e a gente vai se ver nas próximas aulas. Muito obrigada, meus amores e minhas amoras. Beijos para vocês.